Depois de conversarmos um pouco, com muito entusiasmo, ele olhou para mim e para Meire e disse: como um filho une o casal, como um filho fortalece o casamento. E nós nem podíamos olhar um para o outro, porque o nosso sentimento era exatamente o oposto desse naquele momento. Você pode idealizar muitas coisas no casamento: o cônjuge, a família dele, a chegada dos filhos, o próprio cônjuge. Mas quanto mais elevadas forem essas expectativas, maior será a sua decepção no casamento. Em segundo lugar, casamentos adoecem porque muitos não aceitam as diferenças. Que diferenças são essas que existem no matrimônio? Que diferenças são essas que existem entre os casais? Por exemplo, tem sido dito que um homem fala em média 20.000 palavras, enquanto a mulher fala 30.000 palavras. É uma grande diferença. As mulheres se defendem em relação aos maridos, dizendo que as 10.000 palavras adicionais não seriam necessárias se o marido prestasse atenção da primeira vez em que ela fala. Mas como o marido não ouve, ela precisa repetir, mais uma vez. Homem e mulher são diferentes, mas além das diferenças biológicas, existem as diferenças culturais, as diferenças de origem familiar. É lugar comum dizer que os opostos se atraem. É verdade, eles se atraem, mas depois de algum tempo eles se atacam. E aquilo que você achava tão bonitinho, tão engraçadinho no outro, não é que era diferente, depois de alguns meses toda aquela admiração se transforma em irritação. E você não suporta mais ouvir e ver nada que você antes julgava especial, legal no seu cônjuge. As diferenças precisam ser trabalhadas, senão elas levam o matrimônio ao colapso. Em terceiro lugar, casamentos adoecem por problemas que não foram resolvidos. Quem nunca disse ou ouviu uma frase desse tipo? Você lembra aquele dia? Ou uma frase desse tipo: eu não me esqueço que você disse que nunca mais faria isso. Está fazendo outra vez, e fez. Problemas não resolvidos podem envolver questões relacionadas com a família, do cônjuge, podem envolver questões relacionadas ao dinheiro, aos filhos, ao sexo, ao trabalho. São muitas as razões pelas quais nós podemos nutrir problemas que não foram resolvidos. Na maioria das vezes, os problemas não resolvidos não foram criados no casamento. O casamento só revelou. O convívio, a proximidade fez com que isso viesse à tona. Trouxe à luz um problema que já existia na vida da pessoa que participa do casamento. Questões não resolvidas aprisionam os casais no passado. É aquilo que nós gostaríamos de evitar. É o assunto que não se toca, mas é o assunto que sempre está presente e continua sempre incomodando o casal. Em quarto lugar, casamentos adoecem porque há feridas que não foram curadas. Nós precisamos de franqueza. E ter franqueza significa que um casamento é uma união entre duas pessoas imperfeitas, entre dois pecadores. E uma união entre dois pecadores, entre duas pessoas imperfeitas, por melhor que seja, será uma união imperfeita. Por mais bem intencionados que nós sejamos, sempre haverá uma palavra que ferirá, intencionalmente ou não. Sempre haverá uma atitude que magoará, intencionalmente ou não. Porque nós somos pecadores, porque nós somos egoístas, porque nós falhamos, nós ferimos um ao outro. E por isso nós precisamos aprender a usar aquela frase que é tão difícil para qualquer esposa e para qualquer marido, que é a frase: eu estava errado. Eu estava errado. Nós precisamos aprender a perdoar e a pedir perdão também, a oferecer o perdão e a pedir o perdão para o nosso cônjuge. Uma ferida não tratada pode infeccionar, e uma infecção pode espalhar e pode levar à morte o matrimônio, a união deste casal. Estas são as causas principais de deterioração e adoecimento da vida a dois. Talvez você diga: pastor,
você acaba de descrever o meu casamento, mas como eu posso sair dessa situação? Como eu posso mudar essa realidade? Como eu posso reverter esse círculo vicioso de cobrança, culpa e adoecimento? Gostaria de sugerir para você 3 áreas prioritárias na sua vida, que precisam ser trabalhadas se você quer realmente fazer alguma coisa positiva em relação ao seu casamento. Eu gosto muito de um ditado que diz: um casamento pode ter sido feito no céu, mas uma porção de detalhes precisam ser acertados na terra. Essa ideia que nós temos, não é? Encontrei a minha alma gêmea, pessoa perfeita para mim, tudo será um mar de rosas. Há uma porção de coisas que precisam ser trabalhadas, precisam ser acertadas para que esse casamento dos sonhos possa existir. E a primeira delas é a comunicação. Como anda a comunicação entre os casais? Antes de responder isso, gostaria de mencionar para vocês alguns dados de diferentes pesquisas sobre comunicação. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o brasileiro passa em média 3 horas e meia do seu dia em frente à televisão, assistindo televisão. Segundo uma pesquisa divulgada pela agência Reuters, o brasileiro gasta em média 6 horas do seu dia entre celular, iPod ou um similar, um MP3, internet e televisão. Pense comigo, quanto tempo resta para que um casal possa dialogar, possa conversar? E alguém que passou 4 horas à frente da televisão, sobre o que você acha que ele vai conversar? Se não sobre aquilo que ele viu na televisão. Uma pesquisa norte-americana diz que os casais gastam em média 5 minutos por dia em conversa um com o outro. 5 minutos. Talvez seja acertando as obrigações, né? Quem busca o filho na escola, quem faz isso, quem faz aquilo. Não é à toa que 85% dos problemas conjugais estão ligados à comunicação. Mas quando nós lemos o livro do Gênesis, como na passagem que nós lemos, nós descobrimos que Deus fez a mulher, Deus instituiu o matrimônio para que houvesse comunicação, para que a mulher fosse uma auxiliadora idônea, ou seja, alguém que pudesse falar com o parceiro, para que pudesse haver comunicação, entendimento entre ambos. Este é o propósito do casamento. Um filósofo, quando perguntado por um discípulo sobre o critério para se escolher uma esposa, deu-lhe a seguinte resposta: pergunte-se, desejo conversar com essa pessoa até o fim da minha vida? Se a resposta for sim, vá em frente. Se a resposta for não, você ainda não encontrou a pessoa para assumir o matrimônio. Ao repensar a comunicação em seu casamento, é preciso que nós incluamos o aspecto não verbal da comunicação. Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens do Amor, ele nos ajuda a entender o aspecto não verbal da comunicação. Ele fala que o amor tem 5 linguagens. O amor se comunica por 5 vias. São elas, em primeiro lugar, palavras de afirmação, palavras de elogio, por exemplo, sobre atitudes. Que bom que você pôs o lixo lá fora hoje. Ou palavras sobre a aparência, você fica linda nesse vestido. Ou palavras sobre a personalidade, eu gosto da sua iniciativa. Você resolve os problemas, você não espera ser chacoalhado para resolver os problemas. Essa é a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. A segunda linguagem, presentes. Presentes são uma espécie de língua universal. Elas estão em todas as culturas. Todos gostam de presentes. Não precisam ser caros. Conta ter pensado na outra pessoa, ter lembrado do outro. Lembrar-se de datas importantes, prestar atenção nos comentários do seu cônjuge, daquilo que é importante para ele e presenteá-lo, como expressão, como linguagem de amor. Em terceiro lugar, atos de serviço. Para os maridos, lavar a louça pode mudar o dia da esposa, pode fazê-la feliz. Para as esposas,
deixá-lo terminar de ver o jogo do seu time preferido faz uma diferença enorme.